mais uma vez aqui, né, na presença de Deus. Quero pregar hoje aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Algumas epístolas de Paulo, né? E gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Então vou compartilhar aqui. Aí vocês me ajudam aí. Compartilha, me ajuda, tá? Fazer a obra de Deus. Pelo menos de um grupo aqui eu quero. Não. Quero fazer a obra aqui, né? E é bom sempre a gente compartilhar, porque tanta gente, né, que precisa ouvir a palavra de Deus. Rapidinho. Então eu quero ler aqui em Epístolas de Paulo, Hebreus capítulo 1. Sempre é bom acompanhar, né, para a gente entender melhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feita tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Jesus, ele é quão mais poderoso do que os anjos do céu. E ele esteve aqui, né? Nessa terra, nesse mundo, se fez homem como Deus. Graças damos, né? Por nós estarmos aqui, ter acreditado nele. Porque quando ele veio, né? Infelizmente muitos não creram, maioria, lógico, e acabou crucificando ao nosso Deus, né? Mas tudo é plano de Deus, né? O Deus se fez homem. Eu fico pensando nisso às vezes, sabia? O Deus que criou todas as coisas, né? Jesus que criou todas as coisas junto com Deus. Ele criou todas as coisas. E ele veio participar aqui com a gente da criação dele. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Eu acho muito interessante isso. É como se você fizesse um desenho, né, animado. E aí você se colocasse naquela história lá. Você escrever aquela história e você entrar dentro da história como personagem. Foi assim que Deus fez. Ele escreveu e ele colocou o nome dele e ele veio fazer parte da história que ele escreveu. É muito lindo, né? Muito lindo isso. Por isso que Deus, ele nunca vai perder. Porque já está escrito, ele fez a história. Né? Não adianta nenhum mal, nenhuma potestade dos infernos, ninguém querer ir contra Deus. Porque realmente
A história, quem segue Jesus, né? Quem crê em Jesus jamais perde. Ainda que a gente passa por tribulação aqui, porque na verdade crucificaram até Cristo, que dirá nós, né? E a gente precisa sim passar por tribulações. É lógico que a gente não quer, né? A gente não quer. Mas, como diz Deus, né? Tem que passar pela porta estreita. Né? Quem quer me seguir, né? Que entra pela porta estreita. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eita glória! Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda que ele estava aqui na terra, como homem, mas todos os anjos de Deus já adoravam Jesus, né? Já sabia que ele era, né, e é o filho de Deus, que veio salvar o que se havia perdido. Não só nós que estamos aqui na terra, mas tudo que existe debaixo do céu. Seja lá anjo, seja lá rei, seja lá príncipe, seja lá quem for. É muito lindo isso, né? E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que dos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa velhas, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anjos não acabarão. Os teus anjos não acabarão. E o qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Para nenhum, né? Foi Jesus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, não só Jesus, né? Mas toda aquela legião de anjos dos céus estão todos a nosso favor, trabalhando para Jesus, né? Para que para não perder nenhuma das ovelhinhas. Deus fala na palavra: mais são os que estão conosco do que com eles. Né? Tem muito anjo aí fazendo a obra de Deus, né? Nos protegendo, nos livrando todo momento. A gente muitas das vezes nem vê. Mas, né? Os anjos de Deus estão todos aí, trabalhando ao nosso favor, se colocando como uma parede ao nosso redor, para que nenhum mal. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos mais aqui. Porque a potestade do mal é terrível. Né? A gente sabe, mal é mal, não tem dó nem piedade de nada e de ninguém. Passa por cima de tudo.
E se não fosse esses paredão de proteção de anjos que nós temos, de maneira nenhuma nós estaríamos mais aqui. Né? Porque cremos no nome de Jesus. E a gente sabe que a potestade do mal, ela odeia falar em nome de Deus, de Jesus. E o negócio deles é realmente destruir. É muito importante que a gente venha lembrar dessas coisas, né? Porque somos protegidos, né? Somos como Deus diz, né? Nós estamos protegidos debaixo das tuas asas. Olha como Deus fala. Já é para a gente ficar em paz. Ainda que venha a tribulação, mas a morte ninguém pode nos tirar. Nem anjo, nem potestade. Né? A morte, eu digo, espiritual. Nem anjo, nem potestade pode nos tirar do amor de Cristo. Dessa vida eterna que nós temos com Cristo. Nada. Agora a gente pode, né? Se a gente não se manter firme na presença de Deus, nós mesmos podemos, né, acabar com a nossa própria vida espiritual com Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Eita glória! Em tempo algum, nos desviemos delas. Tá vendo? A gente deve se atentar muito para essas coisas de Deus. Porque diz a palavra, né? Ficou um resto. Então não vai ter mais outra vez, não. Ficou um resto. Essa é a última, o resto, essa é a última vez. A última oportunidade que nós temos com Cristo Jesus de alcançar a nossa vida. Né? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa tribulação, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, né? Primeiro Jesus, depois os discípulos de Jesus e até hoje através da nossa palavra. Deus tem nos, né, orientado, falado da nossa vida. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Portanto, não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que os visites? Em algum lugar foi falado isso. Né? Antes de Deus vir aqui, antes de Deus vir nos salvar, alguém falou, né, lá neste tal lugar. O que é o homem para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visite? O filho do homem nós sabemos que é Jesus. Então, Jesus, que a gente sabe, ele é a luz do mundo. Ele foi o primeiro a ser criado, foi o primogênito. E já tem muito tempo que Jesus está aqui conosco. Por isso se falou neste lugar, né? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em um certo lugar testificou alguém dizendo: o que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visite?
tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Eu constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhes estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Eita glória, sempre é bom falar dessas coisas, né? Deus se agrada muito de quem anuncia as boas novas de Cristo, não é? Todas essas coisas é bom a gente colocar na tábua do nosso coração, porque a gente vai precisar dela, né? Cada um de nós vamos precisar dela. Um dia nós vamos precisar dessa palavra na tábua do nosso coração. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, é mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamarem irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui vai ser o que Jesus vai fazer, né, quando a gente for salvo, pelo poder do nosso Senhor Jesus, né? Pelo poder de Jesus Cristo, quem crê, Jesus vai anunciar o nosso nome, né, aos irmãos dele, né? Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Outra vez. É bom sempre a gente prestar bastante atenção, né? E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus aniquilou o poder do diabo, né? Venceu a morte. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É aquilo que eu falei, né? A gente não, jamais, nenhum homem debaixo da terra, desde a criação até hoje, nenhum homem teve esse poder de sair desse lugar de trevas, de escuridão. Né? Só ele que venceu a morte para nos tirar, né, da mão do maligno. Porque na verdade ele não tomou aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode nos socorrer aos que são tentados. Jesus passou por todas as tribulações possíveis, né? Então ele sabe muito bem o que cada um de nós passa nesse lugar.
né? E ele foi preparado para nos livrar. Então ele nos livra de toda a potestade do mal, de toda armadilha, de todo laço, né? Basta que a gente crê. A gente crê e fazer a vontade de Deus, né? Pronto. Já somos, né, herdeiros de Deus. Fazemos a vontade dele, então ele nos protege, né, com unhas de dente contra a potestade. Tudo isso, né, é muito bom a gente se atentar, porque ai de nós, né, se um desses nossos inimigos da nossa alma nos acha sem essa proteção, o que seria de nós, né? Na verdade, não sobraria nada, né? Pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior a honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, foi como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Confiar, esperar em Cristo até o fim. Basta a gente fazer isso, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Jesus Cristo, né? Foram tentar ao Senhor no deserto. Muitos caíram no deserto, né? Por isso me indignei contra essa geração e disse: este sempre erra no seu coração e não conhece os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Padeceram, né? Por desobediência. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos, até me perdi aqui. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Engano do pecado. Eita, glória a Deus, né? Estou vendo que travou aqui um pouco. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porquanto você diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? A desobediência é uma coisa terrível, né? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não creram, né?
Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas palavras de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Sem fé, né? Precisa ter fé. Se nós não tivermos fé, né, não adianta falar que crê. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em um certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Eita! Aqueles que estavam lá, né? Outra vez não entrarão no meu repouso. É muito triste isso, né? Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso. Está vendo? Foi aquilo que eu falei. Portanto, resta ainda um repouso, último. Último. Não tem outro. Não tem outro. É o último repouso, a última chance, a última oportunidade que Deus está nos dando para nós herdarmos o reino dos céus. Precisamos nos atentar o máximo que podemos para não perder essa tão grande e esperada salvação de Cristo. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque as palavras de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eita glória! Até pelas nossas intenções, Deus sabe, né, se a gente está apto ou não a entrar no reino dos céus. Aí cai naquela palavra que eu tenho falado, né? Se a gente não colocar no nosso coração e querer essa transformação, né? E orar e chorar na presença de Deus e pedir para que Ele nos mude, para que Ele venha colocar isso no nosso coração, para que a gente não perca essa tão grande salvação. Porque até mesmo lá em nossa intenção Ele nos conhece. Deus Ele entra no íntimo da nossa alma. Ele sabe de todas as coisas. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Nada que a gente faz está encoberto. Né? Tudo ele sabe, tudo ele vê. E um dia tudo ele vai julgar. Né? Antes, todas as coisas estão nuas
e patentes aos olhos daquele que, com temor, com que temos de tratar. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nua significa não tem como cobrir nosso pecado, né? Nosso pecado está descoberto aos olhos de Deus. Tudo que a gente faz está descoberto diante de Deus. Até nossas intenções, nosso pensamento, tudo, né? Nada fica encoberto, né? Eu queria ler mais um pouquinho aqui, mas hoje eu vou parar por aqui. E essa outra parte aqui eu quero fazer um outro vídeo. Mas é isso, né? Precisamos nos atentar ao nosso Senhor. Errar o menos possível. Até mesmo no pensamento, né? Procurar ajudar as pessoas, orar. Melhor coisa que a gente faz, orar pelos nossos inimigos. Para que na hora que Deus colocar, né, nos colocar na provação, a gente está preparado para perdoar. E é assim que a gente começa, né, o perdão nas orações. Quantas pessoas, graças a Deus, Deus colocou no meu coração para orar. Eu orei e muitas delas eu consegui já, né, até conversar, tá conversando. Às vezes a gente coloca umas pessoas como inimigo, mas a pessoa nem está pensando nisso. E já aconteceu isso comigo. Às vezes é o jeito da pessoa, e foi isso que aconteceu comigo mesmo. É o jeito da pessoa, desligada, não cumprimenta ninguém. E eu achando que ela não gostava de mim. E eu coloquei ela como um inimigo, né? E eu ficava muito triste, porque realmente eu não fazia nada, não tinha feito nada. E aquela pessoa não conversava comigo, nada. E de repente Deus deu, né, uma oportunidade para mim enxergar isso, que não era assim como eu pensava. E hoje eu converso. Mas a pessoa é assim, eu já percebi. É desligada mesmo, né? Desligada, não cumprimenta, mas não tinha nada a ver. E às vezes a gente pensa que a pessoa é inimiga, não gosta da gente, e não é assim. Cada um tem um jeito de ser. Deus não nos fez tudo como um robô, tudo igual, né? Se fosse assim, mas a gente é diferente um do outro. Por isso que a gente tem que aceitar a opinião um dos outros. Porque somos diferentes, nós não temos que exigir que as pessoas pensem igual a gente. E é por isso que muita gente briga. Porque ela quer que a outra pessoa seja igual a ela, seja o pensamento que ela tem, seja do jeito que ela é, e isso é impossível. Não é assim. Né? Cada um tem a sua opinião, cada um é de um jeito. E é bom que seja assim, já pensou, como eu falei, se a gente fosse tudo igual, com os mesmos pensamentos, ia ser uma coisa muito esquisita, muito estranha, se a gente for pensar bem nisso. Né? Então a gente deve sim respeitar a opinião das pessoas e não ficar achando que a gente está sempre com a razão. Não é? A gente não é Deus para estar com toda a razão do mundo. Muitas das vezes a gente pensa sempre que a gente está em razão. Nunca a gente está errado. Nunca. Ninguém está certo diante da gente. Né? A gente acha que a gente está sempre certo. O homem tem essa mania de pensar que está sempre certo. Não é assim não, né? Nós devemos respeitar a opinião das pessoas. Se a gente não aceita, a gente não tem que ficar discutindo e nem brigando, porque ela realmente é diferente da gente.
E tem vezes que a gente também erra, a gente acha que não, mas erra sim. Não somos perfeitos. Deus não falou na palavra que a gente ia andar errante sobre essa terra? Não é? Falou para Caim, falou para Adão e Eva. Então que perfeito que a gente é? Perfeito que eu sei é só Deus. Jesus Cristo, o único que veio aqui e não errou e não pecou. Por isso ressuscitou. Vê se algum homem teve esse poder de ressuscitar. Não. Por quê? Porque somos imperfeitos. Né? Deus fez a gente assim. Não porque ele não sabe fazer, é porque ele quis fazer assim. Né? Porque um dia a gente andava com Deus e a gente foi desobediente e a gente veio pagar por esse erro, sim. Né? Andar nos caminhos, andar com Deus. E agora Deus está dando uma oportunidade. Né? Mesmo assim ainda a gente é homem. Mesmo diante de Deus ainda a gente é homem. A gente erra. Não é todo mundo perfeito não. Não é? E é assim que Deus hoje falou nos nossos corações e a gente vem agradecer em nome de Jesus, que Ele venha nos guardar, né, no resto da semana, para que a gente venha ter uma boa semana, né? E em nome de Jesus eu venho agradecer.